Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Iniciando no Mundo do Vinho. O tema de hoje é falar um pouco dos vinhos da Espanha. Por mais que eu já fiz outros vídeos da Espanha, como comprar um vinho espanhol no supermercado, esse daqui eu trouxe alguns rótulos que é difícil de você encontrar. Alguns você vai conseguir encontrar no mercado nacional e outros que você vai conseguir encontrar apenas com uma importadora ou você trazer em viagens direto da própria Espanha. Então, vamos lá. A Espanha, ela é classificada nos seus vinhos como os vinhos Crianza, que tem um aqui, ó. O vinho Crianza. Temos o vinho, depois do Crianza, os vinhos Crianzas, eles são vinhos mais jovens, mais fáceis de beber e muitos deles não passam por questão de barrica, nenhuma intervenção. E já os vinhos reservas, no rótulo vem escrito reserva, já são vinhos que sofrem a questão da passagem já por barricas de madeira. E temos os principais, que seria a questão dos grãos reservas. Mas nem sempre o próprio vinho de alta gama, os vinhos encorpados espanhóis, eles não têm escrito o nome Gran Reserva. Que, no exemplo, nós temos o famoso Vega Sicília. Esse aqui é o Valbuena número 5. Ele não tem escrito no seu rótulo que ele é Gran Reserva. Então, nós vamos explicar um pouco da questão da classificação de origem. Espanha é enquadrada na região do Velho Mundo. O que é a região do Velho Mundo? É tudo aquilo que foi feito nos tempos antes do descobrimento lá de 1500 anos atrás, que saiu as embarcações, tanto espanholas, holandesas, portuguesas, inglesas, saiu o mundo afora para poder tentar descobrir o mundo. Então tudo que ficou ali, que a gente conhecia naquele momento ali para trás, ficou enquadrado como um Velho Mundo. Então vamos explicar um pouco para vocês a questão da classificação de origem de cada região que temos lá na Espanha. A principal região da Espanha, a mais famosa em todo o mundo, é a região de Rioja. A gente se escreve como Rioja, mas a pronúncia que os espanhóis sempre utilizam é Rioja. Então, lá a terra principal da sua uva é a uva Tempranillo, mas também produz grandes Cabernet Sauvignons na região, e também eles na própria Espanha também usa grandes Grenache. Rioja fica mais próximo com a divisa, fica no norte do país, mais próximo à divisa com a França, e é uma região que é classificada como uma das maiores produtoras de uva do país, e o território lá, a grande fonte de riqueza mesmo da região, já é a parte das vinícolas, a produção de uva. Então é uma região muito impactante e que se produz grandes quantidades de uva e automaticamente grande quantidade de vinho. Então, depois da região de Rioja, a gente temos a região de Cacilhas de León. Região de Cacilhas de León já fica entre o município de Valladolid
e o município de Zamora. E ele vai até Salamanca. E interessante que essa região, que também é outra região que produz muitas videiras, produz muitos vinhos, ele tem duas sub-regiões dentro da própria região Cacilhas de León, porque ele pega a nascente do Rio Douro, que o Rio Douro, para vocês que não conhecem, ele nasce na Espanha, e ele deságua lá em no Portugal, no Oceano Atlântico. Então ele atravessa toda essa parte de Cacilhas de León. Na nascente, a gente temos a região de Ribera de Douro, aonde produz os grandes vinhos, os vinhos mais emblemáticos, os vinhos mais caros da Espanha, como o famoso Vega Sicília, como o vinho Alto, como o Maleus, que são tudo os grandes vinhos da Espanha, da região de Ribera de Douro. Isso aqui é um vinho que é difícil de você encontrar no Brasil, é um vinho que eu trouxe direto lá da região. Esse aqui é da cidade de Valladolid. O Alto, ele já fica lá no alto do Douro mesmo, já fica na margem do rio. E a Vega Sicília também é outra, que é a grande famosa, que o vinho principal, Vega Sicília, o único. Esse daqui é um vinho, é o segundo vinho abaixo da vinícola. O Vega Sicília único, ele é encontrado no Brasil, em média, na faixa aí dos seus 7 mil, 8 mil, 10 mil reais. Então, um vinho de bastante complexidade. E aí, depois da parte do Ribera de Douro, que fica mais na parte da nascente, fica mais ali entre a cidade de Valladolid, sentido a região de Rioja, temos a região de Ribera de Douro. Depois da região de Ribera de Douro, dando sequência ao Rio Douro, a gente temos a região de Touro, que a região de Touro, além de produzir grandes vinhos, mas a maioria dos seus vinhos da região de Touro são vinhos mais comerciais, são vinhos mais acessíveis. Então são os vinhos, quando você vai encontrar nas prateleiras dos supermercados aqui no Brasil, você vai encontrar bastante vinhos da região de Touro. Mas na região de Touro, a gente, por mais que temos algum outro vinho ali de reserva e gran reserva, que com grande expressividade, mas a grande maioria você vai encontrar vinhos da região de Touro, mais da linha Crianza, que são vinhos mais jovens. Outra coisa que influencia bastante na questão dos vinhos Crianza é que são vinhos que você vai achar com a garrafa mais reta, certo? Isso aqui é um preconceito, que a maioria das pessoas que estão aprendendo ainda a tomar vinho e tudo, vai comprar o vinho, e aí tem esse preconceito. Eu não vou comprar esse vinho porque esse vinho ele não tem um fundo, que nem esse aqui, do Alto, que é um fundo bem grande. Essa garrafa aqui essa daqui, ela tem bem fundo mesmo, tá vendo? Então, e a garrafa aqui, essa garrafa aqui pesa praticamente 1 quilo. Então, é uma garrafa de vinhos de guarda, vinhos aí para você que duram na casa de 50 anos, tranquilamente. Então, a qualidade da cápsula dela, a qualidade da rolha é para ser um vinho de guarda, um vinho de alta gama. Já os vinhos Crianza é vinho que você consegue comprar lá na faixa de 2 euros, 3 euros. Aqui no Brasil você vai
encontrar vinhos aí de R$ 29,90, R$ 50, e você quer tomar um vinho espanhol, um vinho bem feito, equilibrado, entendeu? Com de uma boa acidez, mas não vai ser um vinho para tomar ele muito tempo. Que nem esse aqui é uma safra 2021, esse ano mesmo eu dou um jeito ainda de abrir ele para fazer uma degustação aqui com vocês, para poder comparar essa parte do vinho do Crianza. Já na parte depois dessa região de Cacilhas de León, a gente temos a região de Rias Baixas. Região de Rias Baixas, ela já fica mais ao parte do norte da Espanha, mais encostada no oceano, na região conhecida ali como Santiago de Compostela. Aí temos a cidade de Pontevedra, que é onde produz grandes vinhos Alvarinho. Temos as garrafas aqui, ó, mais bonitas, entendeu? E no espanhol a gente escreve Alvarinho. No português aí a gente já escreve a uva Alvarinho. Alvarinho também é a mesma uva, também muito produzida na região de Vinhos Verdes. Fica ali encostado na divisa. Quando você sai de Porto, indo Santiago Compostelas, você passa por dentro da região de Vinhos Verdes, e aí quando você chega lá na Espanha, você já chega na região de Rias Baixas, que é onde produz o Alvarinho. Esses vinhos aqui espanhóis, na minha particularidade, eu gosto mais desses vinhos dessa região do que os vinhos da região dos vinhos verdes. A denominação de origem do vinho verde, ele não é que o vinho é verde, é que o vinho é de uvas brancas, e também temos vinhos rosés, mas a grande classificação de origem é que eles deixam adicionar gás, como fosse uma água com gás na questão do vinho. Então é como fosse um refrigerante de vinho, essa expressão mais clássica para poder a gente comentar. Os grandes apreciadores de vinho vão achar isso um absurdo, esse comentário, mas tudo bem, deixa seu comentário, mas o objetivo aqui é ser uma coisa mais didática para você entender essa complexidade do vinho espanhol. Aqui tá faltando vinhos de algumas regiões. A região de Barcelona, a gente temos grandes Grenache, que também são vinhos que é um dos lugares do planeta que mais temos o solo com ardósia. Então os Grenache da região de Barcelona tem uma complexidade muito grande. Próxima vez que eu for na Espanha também eu vou dar um jeito de conhecer essa região e gravar alguns vídeos lá e trazer vinhos emblemáticos daquela região. E também temos a região mais do centro ali, mais abaixo de Madrid, indo para Portugal, temos a região que produz os vinhos de Jerez, que seriam os vinhos fortificados espanhóis, que esses vinhos têm como fosse a complexidade dos vinhos do Porto. Existe até uma piada e uma competição entre os portugueses, meio que zoando a questão dos espanhóis, é que o Jerez foi o vinho fortificado do Porto que não deu certo. A complexidade do Jerez, ele parece mais com os vinhos do Porto da linha Tawny, que são os vinhos mais avermelhados, não é aquele vinho tão terroso assim, escuro, mas são excelentes vinhos e de excelentes qualidades. E para poder finalizar, vamos falar do espumante. Esse daqui é o famoso cava. Eles chamam espumante na Espanha como cava. E a Freixenet é a vinícola principal
da produtora de cava. Essa vinícola é a que levou a linha cava para todo o mundo. Então é um espumante super comercial. As garrafas são bem bonitas, que é uma garrafa que ela seca, ela já fica como se tivesse super gelada, e ela gelada fica com um tom como se estivesse nevando. E as garrafas dos vinhos tintos dela também parece uma joia de uma obra de arte. Então, para poder completar aqui a questão do vídeo, os vinhos espanhóis é um país que mais produz vinho no mundo, também consome muito vinho do mundo. Outro detalhe que eu esqueci aqui, que eu lembrei agora, na região de Castilla de León, também é onde produz a criação de porcos para produzir o grande presunto que a gente conhece no mundo, que é o jamón, que é um presunto que também tem uma denominação de origem, uma classificação que todos os animais usam, a questão do chip, então tem uma fiscalização muito intensa. Espanha é um país que fiscaliza a cada detalhe, a cada passo que você passa lá dentro. Então a cadeia de produção ela é muito atuante e fiscalizada para poder manter a questão do vazio sanitário, para não ter um controle de pragas bastante eficientes, e também com isso você não vai encontrar muita questão de falsificação de vinhos espanhóis. E é um país que eu gostei muito, é um país que eu consumo bastante questão dos produtos e que infelizmente ainda não é tão conhecido e tão usual aqui no Brasil. Então, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se inscreva no canal, faça algumas perguntas que você ficou com dúvida aqui, que será um prazer te responder, e até o nosso próximo vídeo.